Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Júlia Nascimento e estarei com vocês neste que é o melhor componente de todos, né? O componente de História. Vamos então agora ao nosso objeto de conhecimento. Na aula de hoje, correspondente à aula 4, nosso objeto de conhecimento é sobre as revoluções inglesas e o princípio do liberalismo. De detalhamento, falaremos sobre os princípios do liberalismo e características do liberalismo. Esse é o momento, então, que você separa o seu material, se organiza. O conteúdo de hoje é muito importante para a gente entender alguns fatores econômicos, alguns fatores políticos, alguns fatores sociais. Então, vamos à nossa aula de hoje. Então, alunos, hoje nós vamos falar sobre algumas situações, do liberalismo. Contudo, deixa eu falar um negocinho para vocês antes. Eu percebo que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender do que se trata quando a gente fala de economia, tá? Então vamos entender um pouquinho o que é economia. Basicamente, a economia se trata de um conjunto de atividades que foi desenvolvida pelo ser humano, tá? Em prol de uma produção, distribuição e consumo, tá? Ou de bens ou de serviços. E a partir dali, o ser humano ele consegue ter acesso a ações ou bens que são positivas para sua sobrevivência ou para sua qualidade de vida, tá? Quando a gente fala de uma economia capitalista, aí você já vê uma organização de atividades mais voltadas para o que a gente vai chamar de mercado, tá? Para oferta e demanda do mercado. Já entrando um pouquinho na nossa aula de liberalismo, tá? E aí ela vai estar muito pautada ali na ideia do capitalismo, ou seja, da valorização do dinheiro e na propriedade privada, ou seja, diante de propriedades, que se tem um dono, por isso são privadas, tá bem? Então, ao compreender, a princípio, o que é uma economia, vamos agora ao nosso texto. Liberalismo econômico. No século XVIII, o liberalismo econômico surgiu quando os estados nacionais estavam se constituindo. Assim, um grupo de pensadores criticavam o que eles consideravam uma excessiva intervenção do Estado na economia, deixando pouco espaço para a livre iniciativa. Vou chamar a atenção de vocês primeiramente para o século, tá? Estamos falando do século XVIII. Século XVIII é época de iluminismo. Século XVIII é época de Revolução Industrial. Então, são dois movimentos que vão afetar diretamente esse pensamento, tá bom? Professora, mas o que a senhora quer dizer com estados nacionais estavam se constituindo? Os países, como a gente entende, tá? Quando a gente fala em estado com E maiúsculo, estamos falando de nação, de países, eles estavam ali se organizando e se constituindo enquanto Estado, tá? Eles estavam se fortalecendo, sua política, sua economia, tá bem? Então, estará pertencente aí a este contexto, tá bom? E o grupo de pensadores que vai criticar, essa excessiva intervenção do Estado, estamos falando aí, de pensadores que estão atrelados ao pensamento iluminista. Lembrando que, por mais que seja um movimento intelectual que tem suas características físicas, como fazia parte, como tinha ali diversos pensadores, pode haver com que uns tivessem um pensamento que não fosse concominante com o pensamento de outros pensadores, tá? Não quer dizer que todos pensavam em tudo do mesmo jeito, tá bom? Dando continuidade ao nosso texto, os liberais rebatiam as ideias do mercantilismo e dos fisiocratas, que defendiam o controle do Estado na economia, tá? Através de monopólios, altos impostos e proteção aos grêmios de profissões. Senhores, eu vou chamar a atenção de vocês, primeiramente, tá? Para algumas palavras que talvez a gente não tenha entendido. Primeiramente, a ideia dos liberais, tá? Estou falando aí dos defensores do liberalismo. Vamos já ver algumas características aí, tá? Do liberalismo.
A princípio, precisamos entender que eles rebatiam as ideias do mercantilismo. Vou dar características do mercantilismo também, tá? A princípio, a gente só precisa entender que era uma espécie de economia, tá? Muito própria das monarquias absolutistas, onde se vai ter algumas características, né? Como defesa do colonialismo, metalismo, tá bom? A gente vai já falar sobre isso, ok? E dos fisiocratas. Professora, quem eram os fisiocratas e tudo mais? Era uma galerinha que defendia que a agricultura era a melhor forma de riqueza, tá bom? Vou já falar sobre eles, tá bem? Só para a gente dar uma leve introdução aqui. E como eles defendiam o controle do Estado na economia através de monopólios, ou seja, da ação ali, né, de apenas um país cuidar, né, da distribuição daquele bem. Já dou um exemplo para vocês, tá bom? Assim, o liberalismo econômico se caracteriza pela não intervenção do Estado na economia, a defesa da propriedade privada e a livre concorrência, tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais a ideia dos fisiocratas. Os fisiocratas, eles eram considerados filósofos da natureza. Como assim, professora, filósofos da natureza? Eles acreditavam que a agricultura era a melhor forma de desenvolvimento para conseguir alcançar uma riqueza. Então, as classes ficariam divididas em três. Classe dos que produziam, né, classe dos que eram donos, né, classe dos proprietários, e classe estéril, ou seja, a classe daqueles que não estavam ligados a atividades agrícolas, tá? Vai ser muito parte do pensamento liberal, tá bom? Essa ideia do livre comércio, tá bom? E a ideia dos monopólios, nós vamos ver muito em monarquias absolutistas, atreladas também ao colonialismo. Vamos relembrar um pouquinho, né, a história das grandes navegações. Quando, vou usar o exemplo do Brasil, tá? Fomos colonizados, Portugal se torna a nossa metrópole e nós nos tornamos colônia. Então, Portugal vai obter, por exemplo, o monopólio do pau-brasil. Somente ele era capaz, né, de obter esse bem. Tá? Por quê? Porque nós éramos colônia de Portugal e na época existia um pacto chamado Pacto Colonial, onde nós éramos obrigados apenas a comercializar com a nossa metrópole, tá bem? Então, existia aí essa intervenção do Estado, né, onde nós éramos obrigados, economicamente falando, né, a apenas ter essa ligação econômica apenas com a nossa metrópole, tá bom? Então, basicamente, a ideia do monopólio é essa, tá bom? Dando continuidade ao nosso texto, vamos falar agora do laissez-faire e laissez-passer, né? A expressão em francês, laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, deixar e passar, resume um princípio caro aos liberais, que defendem a liberdade econômica. Para os liberais, o indivíduo é um agente econômico e, por este motivo, o Estado não deve interferir nas atividades econômicas, com muitas regras. Se há algum desajuste, o próprio mercado o corrigirá naturalmente, ou seja, é autorregulador. Perfeito. Alunos, vamos tentar entender aqui, tá? Quando a gente fala, então, da não intervenção do Estado na economia, estamos falando, é claro, né, de um pensamento liberal do século XVIII, na época em que nós tínhamos uma sociedade econômica menos complexa, tá? Se eu falo de revolução industrial, eu estou falando, né, de um grupo de quem detinha os meios de produção, os donos das fábricas, né, que vamos chamar de burgueses, e aqueles que vendiam sua mão de obra, né, no caso os trabalhadores, o proletariado, os operários das fábricas. E nessa relação, a gente consegue enxergar, né, aí seguindo a lógica do capitalismo, né, que quem vai obter lucro vai ser o burguês.
Enquanto o Estado, é maiúsculo, tá? Nação, país, intervir nas práticas econômicas, o burguês ele precisa pagar impostos, né? Impostos ao Estado, já que quem determina o que vai ser produzido ali, né? Basicamente vai ter a mãozinha ali do Estado, tá? Adam Smith vai chamar essa intervenção estatal, né, de mão invisível do mercado, né? Essa mão que vai determinar e acabar, na percepção do Adam Smith, atrapalhando ali uma economia que, segundo a sua teoria, deveria se regular naturalmente, tá bom? Ah, professora, mas quem foi então Adam Smith? Vamos falar de Adam Smith, né? Ele é considerado aí o pai da economia moderna e vai trazer basicamente a teoria, né, ali do liberalismo, aonde ele vai dizer que nós precisamos de uma liberdade econômica para que haja um desenvolvimento econômico, que através desse interesse próprio do ser humano, ele vai conseguir, né, produzir, se profissionalizar e ele vai conseguir contribuir, né, de alguma forma para a sociedade e essa economia naturalmente vai se desenvolver sem a necessidade dessa intervenção estatal, tá? E aí ele vai usar duas perspectivas, tá bom? O que a gente vai chamar de valor de uso e valor de troca. Basicamente, ele vai dizer que em sua obra, né, a sua principal obra vai se chamar A Riqueza das Nações. Na sua principal obra, ele vai dizer que a riqueza das nações é o trabalho e que o ser humano precisa se especializar nesse trabalho, ele precisa produzir algo que seja interessante para uso, né, para ele poder ter demanda de troca, né? Ele usa, inclusive, no seu livro, um paradoxo chamado paradoxo do diamante e da água. Olha só que interessante essa história. Ele vai dizer que a água, ela é de bom uso, né? Você consegue, ela é valorosa diante do seu uso. Afinal, você precisa de água para sobrevivência. Ao mesmo tempo, você não tem muita dificuldade no tratar da água, ou seja, não é uma ação tão trabalhosa. Ao contrário do diamante, que por mais que você não tenha, né, em teoria, né, um uso ali referente à sobrevivência humana, você pode viver, né, sem obter um diamante, né, você conseguir ter acesso a essa pedra preciosa e você conseguir lapidá-lo é extremamente trabalhoso. Então, ele pode não ter valor de uso, em teoria, né, mas ele tem um valor alto de troca. O que ele quer dizer, então, com esse paradoxo? Que quanto mais trabalhoso aquilo se torna, mais valoroso você pode, né, incutir um valor maior naquela atuação, naquele teu trabalho. Mesmo ambos sendo importantes, né? O valor de uso e o valor de troca, tá bom? E que você, enquanto ser individual, ao notar isso e trabalhar nisso, você pode desenvolver ali uma economia que de forma natural, né, vai funcionar porque ela se autorregula, perdão. Entende? Então, ele vai ser considerado aí um dos grandes nomes no liberalismo econômico, para que possamos compreender esse contexto. Dando continuidade, então, ao nosso texto, vou mostrar para vocês o porquê que o liberalismo ele é considerado algo que vai bater de frente com o mercantilismo, né, que é uma prática que vai ser muito própria dos estados absolutistas, tá bom? Temos, então, como principal característica de comparação que o mercantilismo ele vai ter uma intervenção estatal muito grande, né? Os estados eles vão intervir nas práticas econômicas, eles vão cobrar muitos impostos, tá bom? E vão acabar obtendo aquele lucro muito próprio da economia. Enquanto o liberalismo defende uma não intervenção do Estado. O liberalismo defende que a função do governo, a função do Estado é cuidar da justiça, cuidar e administrar a justiça, tá? E não de fatores econômicos.
Dando continuidade, o próximo ponto, né, que vamos salientar é a ideia do metalismo, né, referente aí ao mercantilismo. No mercantilismo, se defendia que uma forma de riqueza era obter metais preciosos. Se nós reavermos a ideia das grandes navegações, qual era o grande objetivo de Portugal e Espanha ao buscar novos territórios? Encontrar metais preciosos, né? Encontrar ouro, encontrar prata, né? Espanha vai ser bem mais eficiente por chegar ali, né, no meio da América, local que a gente vai chamar, né, de Mesoamérica. Enquanto o liberalismo vai trazer essa ideia de que o mercado vai regular o que é necessário através da oferta e procura. Quanto mais, então, um produto ele for procurado, né, maior vai ser o seu valor. Se eu, por exemplo, chegar em uma sala que tenha 20 pessoas e chego ali vendendo 50 picolés, percebam que, mesmo que todas as pessoas queiram, né, eu tenho bastante produto para vender. Logo, eu preciso diminuir meu valor. Se eu tenho essas mesmas 20 pessoas e eu só produzir 10 picolés em um dia muito quente, você vai perceber que a procura vai ser maior do que a oferta. Logo, eu consigo aumentar o valor do meu produto, né? Então, percebam que a produção é referente à demanda, né, à procura. Se eu, enquanto, né, pessoa ali que está produzindo, quem vai regular se vai ser importante, se vai, né, se vai valer a pena, se vai ser valoroso aquele trabalho, serei eu, sem a intervenção de um Estado. Né? Claro, estou dando um exemplo aí bastante simples para que a gente possa compreender, né? Mas basicamente, no nível bem micro, né, é isso que o Adam Smith vai defender com o liberalismo. A próxima característica vai ser, né, o mercantilismo, ele vai trazer essa ideia do monopólio comercial, né? Ou seja, você vai obter o monopólio daquele produto, né? E ninguém mais vai produzir, só você vai conseguir ter acesso àquilo dali, né? Ele vai defender também o mercantilismo, esse colonialismo, porque se eu quero monopólio, se eu quero obter lucro com aquele produto, eu preciso, né, ter acesso a esse produto de uma forma barata, né, para eu ter uma balança comercial positiva. Então, eles incentivavam a invasão de novos territórios e o colonialismo, justamente, para ter acesso a esses produtos. Enquanto o liberalismo vai trazer a ideia, né, da livre concorrência. Por quê? Se eu, né, vou produzir um produto que está sendo produzido por uma concorrência, eu preciso melhorar o meu produto, né, para poder entrar, né, em concorrência de fato ali. Portanto, essa liberdade é o que vai dar, né, vai contribuir para o nome liberalismo, tá bem? Para concluir nossa tabela, temos então o protecionismo, né, referente aí ao mercantilismo, contra o livre comércio. O protecionismo, referente ao mercantilismo, era basicamente um incentivo à produção nacional, né? Ah, professora, mas somente isso? Vamos, né, produzir de forma nacional e a gente não vai importar? Pode haver importação, mas como uma forma protecionista, vai se haver um imposto muito maior do produto que vem de fora do que os produtos locais, tá? É uma forma de proteção da economia local, nacional. Enquanto o liberalismo vai trazer essa ideia de livre comércio. Se nós temos uma empresa nacional que quer competir com uma internacional, é possível, e aí vai se haver, né, uma melhoria dos produtos, né, uma atividade ali mais diferenciada para que haja, né, essa competição de livre comércio, tá bom? Vamos agora às características do liberalismo. Então, como característica, eu posso elencar para vocês, né, a ampla
e livre concorrência de mercado, né? O protecionismo ele é próprio da prática do mercantilismo, que há uma crítica do liberalismo, né? Então o liberalismo ele vai trazer essa ideia de ampla e livre concorrência, a ideia do individualismo, né? Diante ali do que é proposto em termos sociais, porque se eu, né, for trabalhar em um produto que é valoroso, que é bom para troca e tudo mais, né, eu consigo ali melhorar o mercado. Então tem muito essa ideia do interesse próprio, tá? Difundida aí pelo Adam Smith. Diminuição das barreiras econômicas, né? Mais uma vez aí trazendo essa ideia de liberdade de mercado. Liberdade ideológica e de expressão, fazendo parte, né, dessa defesa por uma liberdade, estou, é claro, falando do contexto do século XVIII, já que o Adam Smith, por exemplo, ele era iluminista, né? Então eles vêm nessa pegada contra o governo absolutista, tá bem? E a instituição da lei, da oferta e da procura, que já foi explicada nessa aula, tá bom? Falando agora do legado do pensamento liberal, temos aí, né, de legado, né, de herança, os direitos civis e individuais, uma democracia representativa. Peraí, professora, democracia eu sei o que é, né? Significa governo do povo. Agora, como assim uma democracia representativa? Significa que nós vamos eleger, né, pessoas para representar os nossos interesses, tá? Então, por isso o nome democracia representativa. Quando você, enquanto cidadão, escolhe, por exemplo, um senador para te representar, um deputado, um vereador, né? É uma pessoa que representa os seus interesses enquanto cidadão, tá bem? Progresso e inovação. E Estado de Direito. Tá, professora, mas o que é um Estado de Direito? É quando a nação ela vai ter um conjunto de leis que vai regê-la, né? Então está ali sob o domínio de uma Constituição ou de um conjunto de leis, tá bem? Dando continuidade à nossa aula, vamos agora falar sobre a Revolução Americana. Primeiramente, vamos analisar aqui essa imagem, né? Porque quando a gente fala de história, quando a gente estuda história, né, história significa investigação. Então, nem sempre nós teremos informações atreladas a texto, tá, alunos? Então, às vezes, nós precisamos analisar as imagens. Então, deixa eu chamar a atenção para vocês quanto a essa imagem, tá? Estamos falando, então, quando a gente fala de Revolução Americana, estamos falando da Guerra de Independência dos Estados Unidos da América, tá bom? Primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção para vocês é a bandeira que está aparecendo na imagem, tá bom? Bandeira, ela é um símbolo nacional, né? Tanto a dos Estados Unidos quanto a bandeira do Brasil, ela é um símbolo para trazer ideia de unidade para uma nação, né? Você respeita aquela bandeira porque você faz parte de um território. Nesse caso, nós vamos ter aí a bandeira, que foi, é claro, né, sofrendo modificações com o tempo, não só, ela não surgiu na Revolução Americana, tá? Mas temos aí 13 listras, representando as 13 colônias inglesas, enquanto nesse retângulo azul nós teremos 50 estrelas, representando aí, né, atualmente, os 50 estados que fazem parte dos Estados Unidos da América, tá bom? Esse documento que temos aí, né, está escrito no título We the People, significa, né, nós, o povo, ele é o documento que a gente vai chamar de declaração, né, ou Constituição Americana. Então, nós teremos aí este documento que vai marcar o 4 de julho de 1776, ou seja, o dia da independência dos Estados Unidos. E essa frase, nós, o povo, o que ela significa? Significa que a partir de agora, a partir do momento que aquele local se torna independente, tudo que será feito para o povo, tá? Então percebam o quanto esses símbolos e essa imagem já trazem essa perspectiva de revolução, né? Outro aspecto que eu queria chamar para você, atenção para vocês, né, de vocês, é o uso da palavra revolução.
Quando a gente usa a palavra revolução, estamos falando, né, de algo que vai modificar a estrutura daquele local, tá? Então, vai haver mudança social, mudança econômica, mudança política, tá bom? Isso porque, por exemplo, se a gente for falar da independência do Brasil, nós não poderíamos falar Revolução Brasileira, né? Porque, por exemplo, o nosso tipo de governo não mudou. Permanecemos enquanto monarquia, ok? Vamos agora às características da Revolução Americana. Bom, primeiramente, se eu estou falando da Guerra de Independência dos Estados Unidos, né, estou falando, então, que os Estados Unidos estavam dependentes de alguém. Vamos então lembrar, né, que estamos falando das 13 colônias inglesas. E como diz o nome, né, estavam ali dependentes da Inglaterra, que nesse contexto será a sua metrópole. Então, as 13 colônias eram, né, colônias da metrópole Inglaterra. Perfeito. Vamos entender, então, o contexto histórico antes da Revolução, né, que vai culminar nessa Revolução Americana. A Inglaterra, ela passou por uma série de guerras, mas vamos chamar a atenção para a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre a Inglaterra e França, tá? Vai envolver outros países, mas que nos interessa nesse momento são esses dois países. E essa guerra vai envolver muito a questão territorial, né? A luta por territórios. Então, nós teremos disputas que ocorreram na África, na Ásia, na América. E tudo isso vai gerar o quê? Gastos militares, né? Já que a Inglaterra gastou tanto para vencer essa guerra, porque ela vai vencer a França, né? A França aí de Luís XV, ela vai começar a ter que cobrar maiores impostos. A Inglaterra vai cobrar imposto do próprio povo? Não. Eles vão cobrar imposto das suas colônias. E aí, então, que entra esse segundo ponto, né? Os novos impostos. Né? Então, a Inglaterra ela vai aumentar o controle da colônia e vai aumentar os impostos. É claro, os colonos não vão gostar desse aumento, né? De ter que pagar por uma guerra que não foram as 13 colônias que participaram. Se bem que eles até chegaram a ajudar a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, né? Contudo, não era de interesse da colônia, era um interesse próprio da Inglaterra, da metrópole. Inclusive uma disputa do território do Canadá, né? Que eles vencem ali diante da França. Mas enfim, então a Inglaterra ela começa a pegar mais pesado nos impostos, né? E aí vai lançar ali algumas leis para ajudar na arrecadação de impostos. Uma das leis vai ser chamada Lei do Chá. Por quê? Chá, tradicionalmente, né, é uma ação inglesa, então os colonos das 13 colônias também tinham essa ação de tomar chá. E aí vai aumentar bastante os impostos no chá e tudo mais, e como era algo tradicional, se consumia muito, né? Os colonos passam, então, muito também influenciados pelo pensamento liberal, né? Passam a boicotar esse produto. Em um desses boicotes, um grupo de colonos vão se disfarçar de povos originários, vão entrar no porto de Boston, vão invadir uma embarcação e vão jogar diversas caixas de chá no mar, né? Como uma forma de protesto aí a essa lei inglesa. O nome, né, dessa ação vai ser Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston, né? Essa ação aí política e econômica de jogar o chá no mar, certo? Os ingleses, então, vão responder com mais violência. Vão lançar leis chamadas leis intoleráveis. Vão mandar tropas inglesas para os Estados Unidos, né? Vão obrigar ali as 13 colônias a receber em suas casas, os colonos eles eram obrigados a receber as tropas inglesas em suas casas, né? Que era uma forma de controle também. E aí vai ocorrer uma reação, né? Esses estados, né, essas 13 colônias, né, inglesas, vão começar a se reunir. Então, a gente vai ter em 1774 o primeiro Congresso da Filadélfia, né, e até então não vão conseguir ali pensar em um momento de independência. Mas em 1775 vai haver um segundo Congresso da Filadélfia, e é aí quando eles vão se articular
para escrever a Declaração de Direitos, tá bom? E aí a gente vai chamar essa ação de guerrear com a Inglaterra, vão para as armas, vão para a luta, né, de guerra de independência ou revolução americana. E a partir de 1776 vai haver, né, a inscrição aí da Constituição Americana de 1787. Vai haver, é claro, né, primeiramente a primeira inscrição, mas depois ela vai ser modificada, tá? E aí esse documento ele vai ser bastante importante. Vou chamar a atenção para vocês nesse contexto de duas figuras, tá? George Washington, que é quem vai liderar as tropas americanas e posteriormente se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos, e o Thomas Jefferson, que vai ser o principal redator da Declaração de Direitos, tá bom? Em 1777, então, né, no 4 de julho, é quando os norte-americanos eles consideram o Dia da Independência. Contudo, a Inglaterra só vai reconhecer em 1823, né? Eles vão ainda em muitas disputas, mas a Inglaterra, ao fim, né, em 1783, vai aceitar essa independência da Inglaterra. A França, nesse contexto, vai apoiar os Estados Unidos, né, a independência dos Estados Unidos, e inclusive dando um presente cerca de 100 anos depois, um pouquinho mais, né, dando aí de presente a Estátua da Liberdade para o novo país da liberdade, tá bem? Senhores, essa foi a aula de hoje. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.